Para quem não me conhece, eu sou o João Teles, eu sou consultor SAP, folha de pagamento, eu sou especialista em regras e esquemas e faz um bom tempo aí que eu venho ajudando vários consultores, fazendo conteúdo aqui na internet com o intuito de ajudar todo mundo a conquistar aí a independência em regras e esquemas e assim conseguir, poxa, alcançar uma das tão almejadas skills que é regras e esquemas que se não há, é claro, uma das mais importantes dentro ali do módulo HCM. O tema de hoje que a gente vai falar a gente vai entender o porquê a gente não deve iniciar a criação das nossas regras dentro do sistema. Tá? A gente vai falar sobre isso hoje. Gente, primeira coisa, do que a gente está falando, né? A gente está falando hoje aqui sobre como a gente consegue e qual é vantajoso quando a gente otimiza tempo, otimiza o pensamento, mitiga erros, fazendo a nossa estruturação de regras fora do sistema, ou seja, fora do nosso ERP, tá? Bom, a gente não vai falar hoje aqui sobre um comando específico, sobre uma configuração específica, sobre o quão regras e esquemas agrega muito no nosso currículo, sobre o que essa skill tão importante traz para nós, tá? Hoje o foco é mostrar o que não fazer dentro do RP, e sim como fazer a estruturação das nossas regras. É um facilitador para mitigar erros, para evitar problemas, para facilitar o nosso dia a dia, tá certo? Bom, mas João, por que que você está falando disso? Por que que você decidiu falar, tá batendo nessa tecla? Bom, porque essa metodologia que eu desenvolvi com o passar dos tempos, ela tem uma vantagem muito grande. Ela tem uma vantagem muito grande. Ela traz para nós, consultores HCM, um resultado muito mais efetivo. Ou seja, a gente consegue atingir os resultados que o nosso cliente, que o nosso solicitante, que seja um chamado, seja uma entrega de um projeto, seja uma melhoria, um chamado, entregar essas coisas com muito mais assertividade, tá? Muito mais assertividade. E além disso, a gente consegue manter uma linha de raciocínio perene, ou seja, a gente utilizando essa metodologia, a gente não quebra a nossa linha de raciocínio, tá? E também a gente consegue prever cenários, prever impactos e com essa previsão, obviamente, a gente consegue fazer a mitigação de erros. E a gente sabe, né? Eu já comentei aqui algumas vezes o quão importante para nossa imagem é nós mitigarmos erros, ou seja, o quão importante é nós entregarmos uma solução que ela não vai dar problema na mão do cliente. Porque a gente sabe, né? Quando a gente passa uma demanda que está resolvida para um cliente, para um solicitante, a gente sabe que se essa solução ela der algum problema que não é originária de usuário, ou seja, assim, o problema que aconteceu não é problema de uso, não é mau uso da solução do usuário, ou seja, ele fez tudo bonitinho, fez tudo como tem que ser feito e mesmo assim deu problema, a gente sabe que além da imagem da consultoria, que às vezes fica um pouco desgastada, a nossa imagem como consultor ela também fica um pouco balançada, porque o nosso nome ele tá em tudo, né? Ele tá desde da resposta no chamado, né? Consultor João Teles respondeu o seu chamado, na fila de chamado, ou até mesmo no projeto, quando somos responsáveis e tudo mais, até a documentação de uma solução. Ou seja, quando a gente faz a documentação da regra que a gente fez, o nosso nome tá lá. E isso serve para o bem, ou seja, para falarem bem, falarem, olha, essa solução aqui que o fulaninho fez é tão boa que eu vou até te passar aqui para você configurar aí no seu computador, aí no seu cliente, né? Quantas vezes nós já não recebemos documentações de outros projetos, de outros consultores que configuraram, que foram exemplos que a gente acabou utilizando como base para configurar nosso cliente. Isso tem de monte. E a gente só consegue obter essa credibilidade
com essa previsão e mitigação de erros, ou seja, fazendo com que a nossa configuração ela seja 100% efetiva. E essa metodologia, ela é 100% focada nisso, ela é focada em entregar uma solução que tem um resultado efetivo, que você não se perde da linha de raciocínio e que você consegue prever e mitigar os problemas que acontecem no dia a dia dessa solução. Bom, João, mas assim, a gente falou, você falou do que é, você explicou o que a gente tá falando, do que a gente não tá falando, mas assim, você já usou isso no dia a dia? Bom, eu já expliquei essa metodologia para inúmeras pessoas com as quais já vieram me pedir ajuda, né? É, quem já viu a minha história, que eu já comentei também, sabe que desde que eu decidi aprender regras e esquemas, né, lá atrás eu comecei a vir numa vertente na minha carreira assim muito íngreme, né, subindo, e as pessoas começaram a me pedir ajuda, né, assim, pô, João, tô com um probleminha aqui, igual eu fazia no passado, ainda faço, né, não tenho por que esconder isso. Sempre sabe aquela ajudinha que a gente pede pra um consultor amigo nosso, pô, você me ajuda aqui, vem cá, me ajuda aqui. E aí essas pessoas começaram a ver que eu, querendo ou não, as minhas soluções elas não davam problemas e eu não me perdia, ou seja, eu ia para casa, dormia tranquilo, ou me passava outra demanda, eu retomava a demanda, parava essa demanda que eu estava fazendo, começava uma demanda nova e eu conseguia seguir a minha linha de raciocínio. E elas começaram a me perguntar, pô, João, como é que você faz isso? O que que você está fazendo? E aí eu vi que eu acabei desenvolvendo uma metodologia. E aí eu ensinava essa metodologia para essas pessoas e elas começavam a ter resultados reais ali. No exato momento quando começaram a aplicar essa metodologia, elas já começaram a ver que isso facilitou e fez com que elas criassem mais autoridade. Então, duas coisas, né? É um facilitador, além de ser um facilitador, ele te ajuda a garantir resultados, né? E aí, da mesma forma que tinham pessoas que me agradeciam por isso, falavam, pô, João, que legal, muito obrigado, você me ajudou de verdade, sabe? Consegui ali, poxa, criar uma credibilidade com o meu cliente. Hoje, eu não saio mais desse cliente, porque esse cliente viu que eu consegui resolver toda essa demanda dele, então ele não quer mais outro consultor. Quem assistiu o vídeo, né, da entrevista com o Lucas falou lá, que ele menciona que os consultores, né, de HCM, mais especificamente folha de pagamento, que dominam regras e esquemas, eles são desejados nos clientes, né? Ou seja, muda o papel, né? Não sou eu que desejo o emprego, é o cliente que deseja que eu esteja lá, ou seja, eu sou desejado, né? O meu emprego me deseja, né? Imagina, o nível de importância que é regras e esquemas para chegar no nível desse, né? E aí tinham pessoas que chegavam e falavam assim, pô, João, mas é, é tão cômodo eu criar uma regra direto no SAP, né? Por que que eu tenho que criar fora, né? Poxa, e aí isso cria, de uma certa forma, poxa, um pré-conceito, né? Não um preconceito, um pré-conceito, né? Que é o conceito é esse de criar a regra fora, e aí o preconceito com criar essa regra fora, porque, poxa, eu criar dentro do SAP com certeza, é mais cômodo. Eu estou na minha zona de conforto. Só que será que essa zona de conforto é algo positivo? Porque de fato, poxa, eu ler lá uma demanda e já saí criando no SAP, pá, pá, pum, já resolvi, testei uma vez, mandei lá, funcionou, beleza. Só que será que eu previ, mitiguei erros? Será que eu vi todas as possibilidades? Será que eu tirei todas as minhas dúvidas com o cliente? Então, assim, é algo a se pensar, né? Poxa, será que a minha solução ela não vai dar problema no futuro? Será que a minha solução é uma solução perene? Ou seja, será que daqui 3 anos vai vir um consultor que eu ensinei a configurar e vai ver a configuração que eu fiz, né? Então, às vezes é isso que a gente tem que colocar na balança. Pô, será que a comodidade de sair criando uma regra direto no SAP, direto no sistema, é bom? Será que não é melhor eu, poxa, fazer toda uma estruturação fora do sistema para eu conseguir ter minha visibilidade e só depois passar para o sistema? Então, isso é algo da gente se colocar na balança, se ponderar, ver de fato se vale a pena ou não. E aí eu trago aqui a forma que primeiro que eu não recomendo,
que eu, na minha visão, não é uma maneira errada, né? Assim, poxa, você tá errado, para. Não, mas é uma maneira que eu não recomendo, que eu não faço. E se me perguntarem, eu vou falar que, na minha visão, não é legal fazer, né? Claro que cada consultor pensa de uma maneira, cada consultor age de uma maneira, e se isso tá dando certo e nunca deu problema, né? Sim, não tem problema. Mas eu vou passar aqui esse facilitador, que foi um facilitador para mim, não só para mim, mas para várias pessoas que já me pediram um help, tá? Então é o seguinte, vamos lá. Eu tenho a parte que eu não recomendo e a parte que eu recomendo, né? É, João, por que que você não recomenda criar diretamente a sua regra no sistema, ir lá, colocar no esquema, sem prever, sem mitigar? Bom, a primeira coisa é o retrabalho, né? Eu não sei vocês, mas eu, várias vezes, inclusive, quando não aplicava essa metodologia, eu me via é, que eu, poxa, passava o dia inteiro configurando uma regra e testando, e aí dava erro, aí eu ia arrumava a regra direto no sistema, tá? E dava erro, aí eu ia lá, ajustava, aí funcionava, mas aí impactava em outro lugar. Aí eu ia ver, eu comecei a configurar, tipo assim, desde a manhã. Desde a manhã. Aí eu nem almocei, porque era super urgente. Chegou 3 da tarde, eu olhei pra trás e falei, o que que eu tô fazendo da minha vida? O que que eu tô fazendo com essa regra aqui? Eu já me perdia totalmente na minha solução. Por quê? Porque eu não tinha onde me basear, eu não tinha um lugar onde eu escrevi o que eu tinha que fazer para ir consultando, como se fosse um guia prático, que é essa metodologia que eu vou passar para vocês, do que fazer. Então aí muitas vezes eu me via, poxa, passando o dia inteiro fazendo algo e chegando no final eu falo, putz, vou ter que refazer, porque não tem nada que eu tô fazendo, né? E aí também é aquela questão do risco de se perder, né? Quantas vezes, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. A gente já não estava configurando ali uma demandinha super bacana, pô, que legal, gostei, super, gostei de pegar isso aqui, bacana. Aí às vezes chega o gerente do suporte ou chega o usuário e fala, não, para isso aqui, para essa configuração, faz isso aqui que é mais urgente, depois você continua. E aí, olha o quanto isso é prejudicial quando você não tem nada onde se basear. Você está seguindo uma linha de raciocínio, aí você interrompe essa linha de raciocínio, muda completamente de pensamento, você tem que virar a chavinha, né? Porque quem tá no suporte sabe, às vezes a gente é consultor de folha, aí do nada a gente é consultor de time, aí do nada a gente é consultor de success, aí a gente volta. Então, assim, é complicado você, pô, tá tendo uma demanda, aí você tem que parar e ir pra outra. Se você não tiver um lugar para se basear, na hora de voltar, até você retomar a sua linha de raciocínio, pelo menos eu sou assim. Se eu tô seguindo uma linha de raciocínio que eu não escrevi essa linha em algum lugar, pra eu voltar com essa linha, nossa, é um sacrifício assim, estarrecedor, sabe? Às vezes eu tenho que até que deletar tudo pra começar do zero na minha linha de raciocínio. Então, assim, é algo que, se eu posso dar uma dica pra vocês, seria essa primeira dica, né? De não sair fazendo a regra no SAP à torta direita, né? Outra coisa é o risco que a gente tem de não entender de forma clara o que o nosso solicitante está pedindo. Ou seja, quantas vezes a gente já não passou por isso? Poxa, o cliente passou uma coisa, aí eu entendi de uma forma, ele entendeu de outra, outro consultor entendeu de outra forma, cada um fez de um jeito, cada um achou que ia obter um resultado e não foi isso que aconteceu, né? O consultor configurou de um jeito, o gerente prometeu outro e o cliente estava esperando outra, né? Então, quando a gente recebe a demanda e já sai fazendo, a gente corre muito esse risco de não entender de forma ideal a demanda que o nosso usuário solicitou. Esse é o risco que acontece, é fato, tá? E também isso aqui que eu acho uma das coisas mais perigosas que tem, que é o risco de impactar em outros processos. Porque uma vez que a gente não entende 100% a demanda, a gente não sabe se, poxa, talvez precisa impactar no meu 13º, precisa impactar no meu adiantamento, nas minhas férias, essa rubrica aqui, como é que ela vai para o social,
ela tem que ir pro social. Ó, eu como consultor, se sai no lead, precisa ir pro social. Ah, não, o cliente não precisa. Não, ó, a boa prática, a que precisa. Você vai ter problema lá na frente. Você tem certeza? Tenho. Pô, beleza, você já avisa que vai ter problema antes de sair criando a sua rubrica. Então, assim, você corre um risco muito grande de impactar em outros processos se você não faz essa visão analítica e holística do seu problema. E aí, é claro, a forma na qual eu recomendo, que é a modelagem fora do sistema, né? A modelagem fora do nosso querido ERP. Quando a gente faz essa modelagem fora do sistema, com essa metodologia que eu vou passar para vocês, a gente consegue ter uma visão muito mais clara do problema. Ou seja, a gente consegue ver aquele problema como um todo, né? Desenhando isso, escrevendo isso, a gente consegue ver que às vezes um problema que o cliente passou, às vezes não é um problema, é uma melhoria, né? Não é algo que está dando errado. É algo que, poxa, vem de acordo com todas as legalidades, mas ele quer melhorar um processo. Então, às vezes, você consegue até um gapzinho aí fazendo isso, né? Você não corre o risco de se perder. Por que você não corre o risco de se perder? Porque você vai estar lá escrevendo isso, né? E aí você escreveu, aí você, pô, teve que descansar, deu seu horário, foi para casa. Você volta, você pega lá seu papel, olha lá e, poxa, retoma de onde você parou, né? Então o risco de você se perder, se não zero, é quase zero, né? Porque vai estar tudo lá de forma tácita, de forma que eu consiga tocar, de forma que eu consiga uma referência. Minha referência não é só minha cabeça, é que a gente sabe, todos somos seres humanos, então a gente, como seres humanos estamos sujeitos a esquecimentos, erros. Uma vez que a gente escreve, a gente consegue até chegar no dia seguinte e apurar isso, né? Olha que interessante, eu faço muito isso, não sei se vocês também fazem. Eu, quando eu escrevo um problema, aí eu penso numa solução, né? Eu nunca saio fazendo a solução, eu tento esperar umas 2 horinhas pra começar a fazer. Claro que se não é algo urgente, né? Falando de uma melhoria. E aí, pô, às vezes eu vou tomar um café, ou às vezes eu vou pra casa, durmo, né? Depois que dá horário. Aí eu chego no outro dia, olho e falo, nossa, depois de descansado, vendo com outros olhos, eu consigo melhorar isso que eu já fiz. Ou então você lê assim e fala, nossa, o que eu escrevi? Vou escrever até outra coisa, porque assim, não tem nada a ver. Então imagina se você fez a sua regra no sistema já, né? Você já perdeu, já. E aí eu falo perder, porque você nem investiu, você perdeu tempo fazendo algo que você não vai usar, porque você vai deletar. Serviu pra você ver que deu errado? Serviu, mas se você tivesse feito no papel, também daria certo e você ia ter uma referência pra usar, né? E aí, consequentemente, você não tem a questão do retrabalho, né? Você não tem a questão do retrabalho, que é, pô, deletar a regra, criar a regra, ir lá no esquema, rodei. Aí, pô, beleza, rodei. Aí, pô, não funcionou. Aí eu vou lá, tiro do ponto do esquema, coloco em outro, tiro. Ou seja, a gente não vai na assertividade, a gente vai na tentativa e erro. E isso é muito ruim. Por quê? Porque quando a gente vai na tentativa e erro, acontece uma coisa que é muito comum, que é o vício de cenário. O vício de cenário é algo que acontece com muita recorrência quando você não faz a sua configuração, você não faz o esboço da sua configuração, você não faz a modelagem. Por quê? Você está tanto tempo rodando aquele cenário que está dando errado, que uma hora você vai fazer dar certo, você vai forçar dar certo, e quando der certo, você vai estourar um rojão ali e falar, nossa, deu certo, acabou, vou entregar. E a gente sabe que não é assim que funciona, porque a gente tem que testar inúmeros cenários, todos os impactos, saber onde impacta. Pô, eu tô fazendo o pagamento de um provento novo, beleza, rodei, funcionou na folha, roda a provisão, roda a contabilização, rodo a DIF para ver se tá na DIF, rodo lá o informe de rendimento para ver se está no informe de rendimento, rodo a social para ver se é no social, rodo o CFIP, tem que rodar as guias de recolhimento. Então, assim, não é só fazer a sua regra que paga ali alguma coisa e acabou. Não, a gente tem um monte de outros pontos que impactam e a gente, com essa metodologia, a gente consegue ter essa visão de onde tudo está acontecendo, né? E aí, claro que você acaba conseguindo mitigar possíveis impactos indesejados, né? Você acaba evitando ali problemas e fazendo com que a sua imagem como consultor, que eu já falei que isso é muito importante, a imagem como consultor, você consegue preservar e agregar valor ao seu cliente. Porque, poxa, olha, quando vem o João, poxa,
ele não faz só um serviço de instalar, ele faz um serviço consultivo, de fato, ele vai lá, é como se a gente estivesse comprando um produto. Imagina, tudo bem que hoje nem tanto, né? Mas quando você compra um produto, né? Por exemplo, eu comprei, sei lá, comprei esse fonezinho aqui, né? Comprei aqui o fonezinho. Poxa, eu espero que ele venha numa caixa, eu espero que ele venha com a sua garantia, eu espero que ele venha com o seu manual e, acima de tudo, eu espero que ele funcione, né? Eu espero que ele funcione. Quando eu compro algo, eu espero que esse algo ele funcione e funcione bem. Por exemplo, quando eu compro um fone, o que que eu espero? Eu espero uma qualidade de áudio, uma qualidade de saída de áudio, poxa, um fone bonito. Quando o cliente solicita uma demanda, é a mesma coisa. Ele espera que aquela demanda funcione, ele espera que aquela demanda ela venha com uma documentação, ele espera que aquela demanda ela venha com um manual. Por exemplo, você fala como isso vai funcionar no dia a dia dele, e ele espera que você explique isso para ele. E quando a gente só pega a demanda, faz entrega, a gente não tá entregando isso que ele espera, né? Então eu sempre faço esse trabalho de, além de fazer toda essa documentação, me colocar no lugar do usuário e tentar entender, se eu tivesse no lugar do usuário, o que que eu gostaria que o consultor me entregasse, né? E essa foi uma metodologia que eu desenvolvi que, poxa, entrega todos esses passos, né? A gente consegue, poxa, fazer com que a solução funcione de forma perene, a gente entrega uma documentação de qualidade, a gente entrega um monte de outras coisas que agregam valor. Essa técnica é a técnica dos pilares. É a técnica dos pilares. Os alunos que já fizeram meu curso, eles já conhecem essa técnica e eles sabem que funciona muito bem, né? Essa técnica dos pilares, na verdade, eu chamo de técnica dos 5 pilares. Mas aqui nesse vídeo eu vou passar 3 desses pilares que são os que mais se encaixam neste momento aqui, né? Para a gente conseguir alcançar outros padrões, o ideal seriam 5, mas hoje eu vou explicar 3 deles. Bom, João, o que que é a técnica dos pilares, né? Eu coloquei pilares porque são 5, eu vou explicar 3, então, técnica dos pilares. Bom, foi uma técnica que eu desenvolvi sem querer, né? Eu fui vendo o que os clientes precisavam, o que eu poderia entregar mais, e aí eu parei um dia, quando eu estava explicando para pessoas que trabalham comigo, eu vi que isso nada mais era que passos que eu estava seguindo para chegar em um determinado ponto, né? É igual aquela questão, poxa, preciso sair da garagem com o meu carro, o que tem que fazer? Abrir o portão que dá na garagem, pegar a chave, abrir o carro, sentar no carro, colocar a chave do contato, girar a chave, ligar o carro, e etc, etc, etc. É a mesma coisa. Da mesma forma que a gente tem passos para sair com o carro da garagem, tem passos para chegar nessa qualidade excepcional de entrega, que é não montar a regra dentro do sistema, tá? Então vamos entender sobre o que é essa técnica dos 3 pilares. Bom, ele é composto por basicamente esses 3 pilares, né? Pilar 1, pilar 2 e pilar 3. Pilar 1 é a descrição. Para saber o caminho que você irá seguir, você precisa saber aonde você quer chegar. Ou seja, para saber a solução que eu tenho que fazer, eu preciso entender a demanda do meu cliente e entender bem. Quando eu falo entender bem, é entender sem dúvidas. Não é aquele pensamento que a gente às vezes tem assim, não, eu vou fazer, aí eu não sei se é assim, mas eu mando pro cliente, ele mesmo testa e me devolve e eu arrumo. Né? Não é isso. Você gostaria de receber você está comprando um produto teste? Não, você está comprando um produto, você quer que funcione, estou comprando um fone. Eu não quero que esse fone chegue na minha casa, não esteja funcionando, aí eu mando para a fornecedora resolver. Eu não quero isso, eu quero que quando eu receba, isso funcione, né? Então a mesma coisa, né? Para que isso funcione, eu preciso entender primeiramente toda essa demanda, tá certo? Eu preciso entender tudo isso, né? E a gente tem o pilar 2, que é a estruturação, que é de fato a gente montar a nossa regra fora do sistema. Aí você fala, pô, João, como que eu vou montar minha regra fora do sistema? Gente, é a coisa mais básica. Você pode usar um papel, um sulfite. Se você não quiser contribuir com o desmatamento, você pode usar um papel de pão, papel reciclado, né? Pode pegar lá o guardanapinho do seu escritório e usar o guardanapo.
Ou você pode fazer como eu uso o Excel, né? Eu uso Excel. Mas também pode usar o Notepad. É basicamente você montar o seu raciocínio da sua regra dentro de algum lugar. Porque a regra ela é composta por decisões, né? A regra nada mais é que uma árvore de decisões, né? E essas decisões são chamadas de operações, né? Ou seja, a árvore é um algoritmo, falando na linguagem de programação, é um algoritmo. E cada decisãozinha são operações, né? Então é um algoritmo composto por operações. Então você pode traduzir isso para uma outra linguagem, que não seja a linguagem de regras. Você pode usar a linguagem de fluxograma, por exemplo, você pode usar verifica isso. Se não é 10, então tem que ser 5, por exemplo. Um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo qualquer, tá? Preciso pagar R$ 10. Se for 11, não paga. Então eu pergunto, é mais que 10? Sim, então não paga. É menos que 10? Sim, então não paga. Então assim, você pode ir colocando textos que vão te facilitar. E aí você tem o pilar 3, que é o ponto X, que é onde nós iremos nos questionar. Poxa, que rubrica eu vou utilizar? Aonde no esquema eu vou colocar essa regra? Como eu vou chamar essa regra? Eu vou chamar ela com PIT, com PORT, com ACTIO. Eu preciso dos impostos já calculados? Eu preciso que minha rubrica que eu vou gerar, se eu for um provento, ela entre para impostos legais? Eu preciso que isso entre para médias? Então, assim, tem toda essa questão de enquadramento, de você saber onde você achar o ponto X, ou seja, onde você acha o ponto ideal para colocar a sua regra no esquema. E aí eu desenvolvi algumas perguntas que auxiliam a gente nisso. Que quando a gente responde essas perguntas, a gente começa a entender aonde a gente tem que colocar essa regra. Tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês essa técnica em ação. Eu vou abrir aqui um documento. Bom, pessoal, então, o que eu tenho aqui, tá? Eu tenho o primeiro pilar, tá? Eu tenho o primeiro pilar. Até coloquei um pilarzinho aqui para representar. Então aqui eu tenho o primeiro pilar, que é o pilar da descrição. Ou seja, eu tenho a solicitação do meu cliente. E aí o que eu faço para me ajudar no dia a dia? Aí você fala, pô, João, você faz isso com toda a sua demanda de regra? Aí eu te respondo, eu faço isso com toda a minha demanda de regra. Até a mais simples. Porque eu prefiro garantir uma solução, por mais que ela seja simples, documentada e bonitinha e conseguir ter uma visibilidade, do que já sair criando ela no RP. Aí você pode falar, pô, João, mas eu sempre criei lá no RP e sempre deu certo. Não tem problema nenhum, pode continuar. Mas assim, essa é uma forma que eu utilizo e que várias pessoas já utilizaram e falaram pra mim que funciona. Então, eu estou passando esse ponto de vista. Então, o primeiro ponto é a descrição. Agora, caso você queira pegar um lápis e uma caneta aí e começar a anotar, é uma parte muito importante. Bom, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que eu faço? A primeira coisa que eu faço é pegar exatamente o texto do meu chamado, o texto da minha solicitação e colocar ela aqui, ó, em solicitação do cliente. Primeira coisa, eu venho aqui e coloco aqui em solicitação do cliente. Ou seja, essa solicitação, eu inventei, tá? Uma solicitação, gente. Eu peguei aqui do meu. Na verdade, não, eu peguei, acho que foi do meu banco de. Foi de um banco de chamadas que eu tinha e coloquei aqui. Eu dei uma enxugadinha, eu dei uma resumida, pra não ficar tão prolongado, só pra vocês entenderem a lógica. Ou seja, o cliente disse o seguinte: que a partir do primeiro dia de dezembro de 2020, todos os colaboradores que pertencem ao grupo de empregados executivos, ele colocou até um EX, que eu acho que deve ser o grupo de empregados, terão direito a reembolso por quilômetro rodado. O valor que será reembolsado por quilômetro rodado é de R$ 2, com limite de 800 km por bimestre. Ou seja, o que eu consigo entender daqui? O que eu consigo retirar daqui? Isso que eu consigo retirar daqui, eu escrevo. Descrição do consultor. Ou seja, deverá ser desenvolvida uma regra na qual irá receber uma rubrica que será lançada no Infotipo 15 mensalmente com a quantidade de KM rodado pelo colaborador. O valor do KM rodado será armazenado na constante ZKMRO, na tabela T511P, por se tratar de um valor monetário. Deverá também ser criado uma rubrica que será lançada no 15 e também será utilizada na regra e no pagamento do colaborador. Aí é o seguinte, vamos passar por pontos. Aqui ele fala:
a partir do primeiro dia de dezembro de 2020. O que que eu posso fazer? Quando eu falo aqui, ó, lançado no Infotipo 15 mensalmente com a quantidade, eu pergunto o seguinte, né? Deverá ser feita a criação de uma nova rubrica ou já existe uma que podemos utilizar? Aqui é o seguinte, se o cliente me falasse que eu irei precisar criar uma rubrica nova, eu criaria ela a partir do dia 1/12 de 2020. 1/12 de 2020. Por quê? Porque aí eu não precisaria tratar isso na regra. Porque o usuário só conseguiria lançar isso no dia 1/12 de 2020. Ou eu também poderia colocar o valor da minha constante válido a partir do dia 1/12 de 2020. Ou eu poderia colocar um verificador, um semi-per, dentro da minha regra. Ou seja, eu conseguiria ter 3 possibilidades sobre isso, né? E assim, todas funcionariam. Todas funcionariam, né? Eu poderia colocar lá uma constante verificadora se é mês 12. Se for a partir do mês 12, ou seja, a partir do dia 1/12 até 31/12 de 999, o valor é 1. Antes disso, o valor é 0. Quando for 0, não pode pagar. Quando for 1, pode pagar, porque já é posterior à data que eu posso realizar esse pagamento. E aí, o que acontece? Eu começo a ter várias possibilidades. Ou seja, eu coloco aqui, ó, deverá ser desenvolvida uma regra na qual irá receber uma rubrica que será lançada no 15. Aí eu posso colocar aqui, ó, se necessário, criação de rubrica, criar a partir do dia 1/12 de 2020. Correto? Ou, aí eu posso colocar, caso contrário, colocar verificador de período na regra. Utiliza um semi-per, certo? Ou seja, dessa maneira eu já consegui filtrar essa parte a partir do primeiro dia de dezembro de 2020, tá certo? Todos os colaboradores que pertencem ao grupo de empregados executivos EX. Ou seja, aí eu colocaria aqui também, eu acho que eu não coloquei aqui na descrição, por exemplo. Aí eu coloco aqui, verificar grupo de empregados, por exemplo, né? É uma decisão. Aí eu coloco uma barrinha aqui. Beleza, eu vou fazendo isso. Aí, o valor do quilômetro rodado vai estar onde? Vai estar uma constante da 511p, porque é um valor monetário. Inclusive, caso você não saiba a diferença da T511p para T511k, tem um vídeo no canal, meu canal é o João Teles, que explica qual é a diferença das duas tabelas e como utilizar as constantes em regras, tá? Tá disponível lá no canal João Teles, caso vocês queiram saber a diferença das duas tabelas, porque se existe duas, tem um motivo. Se tem um motivo, tem um porquê. Então não tem duas à toa, não é pra gente utilizar, ah não, agora eu utilizo essa, ah, agora eu utilizo essa, ah não, agora tem muita nessa, vou utilizar essa. Não, tem um motivo, então esse motivo eu explico lá no vídeo, tá? E aí eu coloco a descrição do consultor. E depois eu coloco algumas dúvidas, ou seja, por exemplo, aqui ele fala do bimestre, né? O bimestre se inicia em dezembro e finaliza em janeiro e segue nesse fluxo. Por quê? Porque olhando numa visão mais processual, talvez seria interessante o bimestre começar em janeiro, porque é janeiro, fevereiro, né, mês 1, mês 2, mês 3, mês 3, mês 4, mês 5, mês 6, mês 7, mês 8, 9, 10, 11 e 12. Aí de novo, 1, 2. Porque se eu colocar em dezembro, vai ficar 12 e 1, 2 e 3, 4 e 5, né? 6 e 7, 8 e 9, 10 e 11, 12 e 1. Então aí eu pergunto, o bimestre se inicia em dezembro e finaliza em janeiro e segue nesse fluxo? É uma pergunta para o meu usuário. Aí eu coloco aqui, deverá ser feita a criação de uma nova rubrica? Ou já existe uma que podemos utilizar? E aí o que eu faço? Eu pego esse documento, que até o momento só tem o pilar 1, e eu mando como retórica para o meu cliente no chamado dele. Isso é o documento meu, que eu carregava para a consultoria que eu ia, né? Todas as consultorias que eu passava, eu carregava todo cliente que eu passava, eu carregava esse documento comigo. Claro que não tinha a imagem de João Teles, eu colocava a imagem da consultoria, disponibilizava para os meus colegas para fazerem dessa forma, né?
E eu mandava, isso era uma documentação, ou seja, se o cliente falasse, ah, não, não era para fazer na rubrica tal, então aí a pessoa utilizava, eu tinha um embasamento técnico, né, onde estava escrito ali, para falar, não, ó, você disse que era assim, eu tenho uma prova disso, né, eu consigo provar, porque é um documento, né. Então, além de te ajudar a configurar, te ajuda a respaldar, é um ponto de apoio para você, consultor, que a gente sabe que tem alguns usuários aí que gostam de brincar com a gente, né. E aí eu mando isso pro usuário. E aí quando esse documento ele tá ok, quando eu não tenho mais dúvidas aqui, ó, e isso aqui tá aprovado, o que seria aprovado? Seria assim, ó, usuário, leia isso, vê se faz sentido, né? Ou até mesmo você dá isso pro outro consultor, falar, ó, dá uma lida aqui, vê se faz sentido o que eu escrevi. Ou até mesmo você lê, tipo, depois que você escreve, você vai lá, vai no banheiro, toma uma água, come uma barrinha de cereal, volta a ler de novo, porque às vezes você pensou de uma forma diferente. Você acabou pensando de uma forma diferente. Aí, beleza, João, ok, tá legal. Finalizei aqui, próximo pilar. O pilar 2 é a estruturação. E é aqui que eu começo a desenhar minha regra, tá? É aqui que eu começo a desenhar minha regra. Ou seja, aí eu começo a estruturar ela, de fato, né? O que eu peguei aqui? Pô, eu peguei o texto que eu montei ali no pilar 1, e fui, de acordo com o texto que eu montei, eu fui montando uma regra. Vejam que mais ou menos tá no modelo do SAP, ou seja, tá em árvore, né? Tá em árvore, não tá com os comandos, porque foi como eu disse. E eu repito e bato, nós não devemos decorar comandos. A questão de decorar comandos, ela é uma condição da nossa expertise. Quanto mais a gente usa, vai ficar na cabeça, não tem jeito, né? É a mesma coisa quando você tá aprendendo tabuada, né? Decorar tabuada simplesmente lendo é muito difícil. É mais fácil você entender a multiplicação, né? Quando você entende a multiplicação, você consegue muito mais fácil absorver isso, né? Quando. Isso aí vem muito da. Eu queria contar uma historinha, né? Quando eu fiz Kumon, né, na minha infância, pra matemática, porque eu era muito ruim, né, em matemática, quando eu tinha uns 7 8 anos. E aí eu aprendi no Kumon a técnica, que é a técnica de entender o cálculo e não decorar o cálculo. E é a mesma coisa aqui, você vê que tem um embasamento por trás. Então aqui a técnica de regras e esquemas, até adiantando, não é decorar comando, é entender a lógica do comando. Tá? Fica até uma dica aí. Então, continuando. A estruturação, que é o pilar 2, é a questão da gente transferir a nossa regra fora do sistema. Ou seja, aqui é o momento que você vai desenhar no seu papel de pão, caso você queira defender as plantinhas, ou você não tem um papel, ou desenhar no seu sulfite A4, ou pegar aquela folha da impressora toda rabiscada já e virar ela e escrever, seu bloco de anotações, seu notepad, seu Excel, seu Word, ou seja, o que importa aqui não é a ferramenta que você vai escrever, e sim que você escreva fora do sistema. Que você consiga ter um lugar que você se baseie, tá? Que você se baseie. E aqui eu comecei a estruturar minha regra. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei de uma forma bem. Acho que não dá nem pra gente comparar, mas eu meio que coloquei aqui na forma de texto de fluxograma, ou seja, pagamento maior que 800 km no bimestre, sim, existe diferença. Então eu fui meio que desenhando na minha cabeça a minha regra. Então aqui, inclusive, até caberia o nosso pilar, que é o pilar 5, que eu não vou explicar hoje, vou explicar em outro momento, que é o pilar do conhecimento à prova, ou seja, onde a gente vai colocar tudo que a gente fez à prova. A gente faria um teste de mesa fora do sistema, a gente faz um teste de mesa fora do sistema para ver se isso funciona, tá? Em um outro momento, inclusive, acho que também deve ter um vídeo no canal falando sobre teste de mesa. Depois vocês deem uma olhada lá, tem um vídeo falando sobre teste de mesa no canal. E aí, fazer com que isso aconteça fora do sistema, tá? E aí, o pilar 3, que eu queria fazer junto com vocês, o pilar 3. São basicamente 3 pontos aqui, 3 itens no ponto X, com algumas perguntas em cada item, né? O primeiro é o seguinte: o que a nossa regra, função, esquema precisa que aconteça antes? Ou seja,
No momento da minha regra, o que eu preciso para abastecer a minha regra? Rubrica que serão utilizadas, né? Pô, eu coloco aqui apenas a rubrica que eu vou precisar nesse caso é apenas a rubrica que o colaborador vai lançar no 15. Então, aqui eu já teria que ter a rubrica. Então, rubrica 2001, cálculo que já devem ter sido feitos. Poxa, eu preciso de algum cálculo que já tenha que ter sido feito? Acho que não. Que eu falei, eu vou pegar meu valor da constante, vou pegar meu lançamento de quilômetros, vou multiplicar, vou ter o valor. Não preciso de cálculo anterior, não. Então, nenhum. Infotipos que já tiveram que ser lidos. Aqui é muito importante, porque eu preciso que já tenha sido interpretado infotipo 15. Ou seja, a minha função P0015, que fica dentro do esquema BRAP, se eu não me engano, já tem que ter passado, ou seja, tem que ser embaixo desse ponto. Ou seja, leitura do IT15, né? Leitura do IT15. Ausências que já tiveram que ser lidas, né? Tem alguma? Não, porque eu não estou trabalhando com ausências. E aqui, gente, é muito importante que vocês, conforme vão trabalhando, coloquem itens novos aqui dentro, né? Pô, eu vi que tem mais perguntas que são pertinentes, vão colocando perguntas. Isso aqui é um guia pra gente achar o lugar exato que a gente vai colocar nossa regra. Isso é muito importante, tá? Aí aqui, o que nossa regra, função, esquema precisa que aconteça depois do seu processamento. Poxa, eu preciso de acumulações para brutos encargos. Pô, é um reembolso, né? Um pagamento de quilômetros rodados. Eu preciso que vá para bruto. Ou seja, com certeza vai para encargos. Então, sim, preciso. Vai para médias? Não, acho que não. Acho que não vai para médias. Cálculo de pensão? Acho que não. Acho que também não vai para pensão, né? Porque é um reembolso. Mas assim, isso, lembrando, depois vocês validem com o usuário de vocês. Isso aqui é o ponto de vista consultorial, ou seja, consultor. Nós dominamos muito mais a configuração do que a regra de negócio do cliente. Então, esse documento, ele necessariamente precisa ser compartilhado com o seu usuário. E olha que interessante, quanto isso agrega de valor. Poxa, meio que a consultoria, tá me passando um menu, né? Por exemplo, quando a gente vai no rodízio do sushi, vem o sushi man falar, você vai querer sashimi, shimeji, vai querer flambado, vai querer, ou um restaurante de carnes, né? Vai querer carne ao ponto, mal passada, o macarrão al dente. Então, assim, o cliente vai receber o que você perguntou lá e vai te validar aquilo, vai confirmar aquelas informações para você. Então esse documento, além de servir como um guia para você, ele é para ser compartilhado com o seu usuário, tá bom? E aqui alguma outra regra, função ou esquema irá utilizar a minha regra, função, esquema? Ou seja, aqui é o ponto que a gente vai ver se a rubrica que eu estou utilizando já é utilizada em outro lugar, se a regra que eu estou dando manutenção, aonde ela impacta, né? Tudo isso. E aí, o que eu utilizo para isso, né? Eu utilizo o RPDASC, que é um report de cálculo de folha de pagamento, que ele expande todos os esquemas e todas as regras. Também tem um vídeo no canal falando sobre como utilizar o RPDASC, que eu já fiz um vídeo. Depois vocês deem uma consultada lá, tá? E também, aqui cabe muito a análise do log, do cálculo de folha de pagamento. Entra muita questão da gente conseguir analisar o log, pô, ver aonde está entrando, aonde está mudando, aonde está saindo, se a rubrica que a gente vai utilizar em algum outro lugar, ela sofre alteração, ou seja, ela vai entrar na minha regra aqui, depois daqui ela passa em mais alguma outra regra que ela sofreria alteração. Isso é muito importante para você conseguir uma equalização com as rubricas da tabela T512, que é a tabela mestra de configuração das rubricas, das características, ou seja, classe de análise, classe de processamento, classe de acumulação, classe de valorização. Então, isso é muito importante, tá? Gente, vocês conseguiram entender a importância que é a gente conseguir mitigar isso?
Porque o que acontece aqui pode não estar claro, mas aqui eu sei exatamente o ponto do esquema que eu vou colocar. Porque, ó, eu preciso utilizar uma rubrica que é lançada no 15, ou seja, eu preciso que a minha regra seja depois do 15. Eu vou utilizar uma rubrica específica, ou seja, rubrica específica me remete à tabela IT, porque ela sai do 15 na IT. Então, já me remete a utilizar a chamada de regra com pitch. Legal. Tem que ser feito algum cálculo antes? Não, então não preciso me preocupar com, antes da regra, fazer alguma coisa. Leitura do 15, ou seja, eu sei que minha regra, perdão, ela precisa estar depois do 15. Depois do esquema que leu o infotipo 15, né? Ausências que já tiveram que ser sido feitas? Não, não tem nenhuma. Então aqui já começou a me encaminhar para onde? Por esquema de remuneração bruta. Vamos ver se é isso mesmo. Acumulações para brutos encargos? Ou seja, sim. Se é sim, eu preciso que a minha regra seja antes da X023, que é a regra mestra para gerar as bases de INSS, base de IR, base de total bruto, base de FGTS, todas as bases de encargo e tudo que remete a barra alguma coisa, né, precisa estar antes da X023. Então já me remete o quê? Antes do esquema, por exemplo, BRAL, que é a gente conhece mais como Z-RAL ou Y-RAL, né? Então já me remete que seja antes desse esquema, né? Cálculo de pensão não, cálculo de médias não. Então poderia ser depois da Vera, mas como tem que ser antes da X023, então não pode ser depois da Vera. Aí depois analisando o log e RPDAS que eu conseguiria ter o ponto exato. Mas só aqui, essa regra me remete a colocar ela dentro do esquema BRT0, remuneração bruta. Aqui uma outra pergunta que eu poderia colocar é... valorização, será valorizada? Ou seja, não, porque não tem nada a ver com ausência. O cara já andou com o carro, né? Então, se ele andou, ele tem que receber. Mesmo se ele falte, não tem nada a ver. Então, não tem que ser valorizada. Porque se tivesse que ser valorizada, eu sei que eu teria que colocar as regras ali antes da BR15, BR13, para sofrer proporcionalização. Deve ser proporcionalizada por ausências. E valorizada também, né? Será proporcional? Proporcional a dias trabalhados? Então, assim, vocês veem que a gente pode começar a melhorar essa questão de onde a gente vai, de onde a gente veio. E tudo isso ajuda a gente em quê? Mitigar erro, melhorar a imagem, agregar valor para o cliente. E um detalhe, tá, gente? Quando a gente agrega valor para o cliente, poxa, a gente está, assim, fidelizando o nosso contato de uma forma incrível, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Por que você sempre vai naquela banca de pastel que te dá brinde? Além do pastel ser gostoso, né? Porque você ganha algo, né? Você está recebendo algo que teoricamente você não pagou, né? A gente é muito assim, né? Por exemplo, quando eu como pastel, eu vou sempre numa banca que eu compro e ganho outro. E se o pastel de lá, assim, aumentar o preço, eu vou continuar indo porque eu compro o pastel e ganho outro. Ou seja, eu gasto R$ 5 e recebo R$ 10, mais ou menos. Se eu comprar 10, eu recebo 20. Ou seja, em vez de eu gastar R$ 100, eu gastei 50. Ou seja, eu estou, de uma certa forma, como pasteleiro, até engraçado, né, falar pasteleiro, porque geralmente a gente fala que pessoal de TI é pasteleiro, né, que vai fritando, depois eu decido de sabor, né, essa piadinha. Pô, pastel de quê? Não sei, frita, depois eu decido, né, pastelaria. Mas assim, é sério, porque assim, a banca, ela está te agregando um valor, ela está te dando mais do que você pagou. E é a mesma coisa, se eu faço um documento desse, eu estou entregando mais do que o meu cliente espera de mim, né? É claro que se você acostumou ele assim, vai chegar outro consultor que não faz isso, ele vai estranhar, porque ele tava recebendo, pô, um tratamento VIP, aí um consultor que não faz isso, ele, poxa, passa a receber um tratamento padrão, ele vai achar ruim, não vai talvez gostar desse consultor, né? Mas assim, gente, esse é o ponto de vista que eu queria passar para vocês, tá? Essa questão de o porquê é tão importante a gente criar a nossa regra fora do sistema, né? Eu queria saber de vocês se vocês conseguiram ter essa visibilidade, se
quem não tinha essa visibilidade, eu comentando isso, se ficou interessante, se fez sentido para vocês. E se fez sentido, compartilhem com seus colegas, porque nada melhor do que a gente ajudar o próximo, ajudar o colega. Isso isso ajuda muito aquela questão de agregar valor.